no Evangelho de Mateus, Mateus 24, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Vamos ler? A partir do versículo 34, Mateus 27, 34. Todos acharam, né? Mateus 27. Mateus 24, perdão, gente. Estou bem aqui. Mateus 24, a partir do 37. É isso aí. Mateus 24, 37 diz assim, a palavra do Senhor: Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Deus. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você pode se sentar? Nós começamos a trabalhar às quartas-feiras a Universidade da Palavra. Então hoje eu gostaria de estudar um pouco com você esse texto que é alusivo à destruição que Deus traz sobre a terra, trazendo um dilúvio. Na narrativa, do Evangelho de Mateus, Mateus exorta a igreja a estar extremamente apercebida de que, como foi nos dias predito do dilúvio, assim também será para nós a vinda do Filho do Homem. E que provavelmente nos leva a trazer uma palavra de cunho escatológico, uma palavra de doutrina de acontecimento final, hoje nesse culto de quarta-feira. A primeira coisa é que nós temos percebido, como pastor e como cristão, que os cristãos estão completamente desapercebidos a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E por que os cristãos estão desapercebidos da volta do Senhor Jesus? Primeiro, porque você praticamente não ouve mais falar nos sermões a respeito de uma vida de santificação, para que quando Jesus recebeu a ordem do Pai para vir buscar sua noiva, nós não sejamos como aquelas viúvas que eram o quê? Nécias, que eram o quê? Imprudentes. Então, uma das coisas que nos leva hoje, nesse seminário, na Universidade da Palavra, falar um pouco com você sobre a volta de Jesus, é porque nós não temos hoje nos nossos púlpitos sermões de linha escatológica. Alguns pastores eles estão preocupados em ter ovelhas, em ter pessoas, e certa ocasião, numa reunião ministerial de uma grande igreja, o pastor ele disse simplesmente, a grosso modo, o seguinte: eu não posso pregar sermões que confronte o homem da sua vida pecaminosa, porque senão não terei ninguém na igreja. Isso é muito perigoso,
como diz os estudiosos, é a questão de trazer não a graça, mas uma hipergraça libertina. Uma hipergraça onde Deus está preocupado em salvar o homem e ponto final. Isso faz nos lembrar, que o apóstolo Paulo, quando ainda apóstolo do Senhor, na sua visão ministerial, ele combateu esse tipo de doutrina, ele combateu esse tipo de estudo, que era muito difundido por alguns que eram adeptos da filosofia gnóstica, gnose, conhecimento, porque o que eles diziam? Eles diziam que a salvação, a soteriologia oferecida por Jesus, tinha por finalidade libertar o homem do pecado, mas do pecado do homem espiritual. Porque a natureza mesmo do homem é uma natureza o quê? Pecaminosa. Então eu não estava preocupado com o homem na sua matéria. O que nós podemos falar? O homem na carne, o homem ser humano, o homem físico. O que Deus estava preocupado era com o homem o quê? O homem exterior, o homem espiritual. Aí vem o apóstolo Paulo e ele vai desmistificar esse tipo de ensino, e a gente encontra alguns versículos muito latentes a respeito disso, quando ele mesmo diz, não sabeis que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, não sabeis que o Espírito que habita em vocês tem ciúme. Quando ele chega à igreja de Tessalônica, ele fala, corpo, alma e espírito deve se manter íntegro até o quê? A volta do Senhor. O que nós queremos dizer? Parece que esse tipo de doutrina que foi combatida pela igreja primitiva, pela igreja antiga, ela está voltando sorrateiramente no seio da comunidade de fé. Então, Deus está preocupado com o quê? Com o homem espiritual, a natureza do homem é pecaminosa mesmo. O que Deus quer salvar é o homem espiritual. Deus quer salvar o homem na sua o quê? Totalidade. Então você começa a ver, você começa a estar percebido que por causa disso não se tem mais falado a respeito da volta de quem? De Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre essa alegoria ou essa metáfora que é utilizada por Mateus, quando ele pega lá o que aconteceu em Gênesis e ele vai trazer no tempo dele uma aplicação para o dia a dia. Nós precisamos entender algumas coisas. O que levou Deus a querer destruir o gênero humano, a sua criação? Foi o quê? O homem abandonou Deus. O homem começou a ir por um caminho o quê? Contrário. Hoje eu estava conversando com um senhor, tem um homem em Cristo, também pastor, e ele falou assim, pastor Márcio, eu acredito que nós estamos vivendo tempos piores do que o tempo de Sodoma e o quê? E Gomorra. Eu vi uma reportagem, o maior índice dessas comunidades GLTI a mais, 15% sabe quem ocupa o primeiro lugar? Brasil. Então você começa a olhar e você começa a perceber que o Brasil ele está mergulhado em pecado, ele está mergulhado em coisas que o quê? Desagradam os humanos. Para completar isso, o que você tem percebido? Você tem percebido que esses tipos de depravações estão entrando aonde? Na igreja. Eu costumo dizer uma coisa muito importante. O maior responsável por tudo isso foi o surgimento do movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal desgraçou o cristianismo. Ele acabou. Porque nós tínhamos todos os tipos de tradições eclesiásticas, que eram as igrejas históricas e a igreja pentecostal. Quando você fala, Assembleia de Deus, que hoje você vê que parece que eles perderam o ideal. Eu ainda louvo a Deus porque nas igrejas presbiterianas e nas igrejas ainda batistas se tem uma coisa muito salutar,
eu não sou o dono da igreja, aqui eu não vou criar um nepotismo. Agora que eu estou velho, o pastor da igreja vai ser o Israel, o pastor da igreja vai ser o Isaías, o pastor da igreja vai ser Isabela. Não, a igreja ainda é de quem? Do Senhor Jesus. Mas por que o movimento neopentecostal trouxe isso? Porque você começa a perceber algumas coisas. Vamos dar exemplo. Para ser um pastor no meio de uma igreja histórica, você precisa de formação o quê? Teológica. Você tem que ingressar no seminário, você precisa estudar 8 períodos, que dá 4 anos, e você depois precisa ser sabatinado pela igreja para ver por um grupo de pastores se você mesmo tem condição de quê? De pastorear. Aí o que o movimento neopentecostal ele trouxe? Ele trouxe uma coisa que não tem problema nenhum, entendo o que eu vou falar, que foi o pregador leigo. Pregador leigo. Sempre, nas igrejas mas sempre tem pregadores leigos. Mas pregadores leigos eles não podem dirigir o quê? Igreja. Eles não vão dirigir igreja. Irmão, nós estamos sem pastor e vamos ficar a gente aqui mesmo, vamos botar o irmão tal para dirigir. Não funciona, uma igreja está filiada. A Convenção Batista Brasileira, se ela está sem pastor, ela vai precisar de um novo o quê? De um novo pastor. Então eu não estou dizendo que eu sou contra a pregação leiga, de maneira nenhuma. Mas o problema é o seguinte, uma vez que eu sou legitimado como um teólogo leigo, para ser pastor, o que eu vou fazer? Eu vou criar outros pastores. Você já percebeu uma coisa? Quando você vê esse movimento, que são os movimentos neopentecostais, você vê homens que abrem uma igrejinha, daqui a pouco eles estão lá, um ajuntamento, né? Tem profecia para lá, profecia para cá, tem isso, tem aquilo outro, e daqui a pouco tem um grupo, 120, 140 irmãos. E aí tem os que são os ministros, tem os que dirigem, tem os que são obreiros, e acontece que, de repente, o obreiro, ele ficou insatisfeito com o pastor. O que ele faz? Ele pega um grupo e abre uma nova o quê? E aí você começa a olhar o cenário cristão, aí você começa a ver um monte de besteira, que alguns que são pseudos pastores, eles estão o quê? Falando. Abriu margem para ordenação de mulher, abriu margem para um montão de coisa, como nós falamos na quarta-feira passada, que é contra o que a palavra de Deus está o quê? Ensinando. Você vê uma coisa muito interessante, né? Em década passada, para ser pastor, para estar à frente de uma igreja, existia pré-requisitos bíblicos. Paulo chega e diz que o pastor ele tem que ser o quê? Marido, e que ele apacente bem os seus o quê? Seus filhos. Aí o cristianismo moderno, ele começou a pegar uma coisa, né? Que a única condição que dá de um homem se casar novamente é qual mesmo, hein? Alguém lembra? É qual? Se morrer, eu pensei que vocês iam falar que era um adultério. Nem o adultério dá condição do homem se casar novamente. A única condição que dá para um homem se casar novamente é se ambos o quê? Morrerem. Mas aí os pastores começaram a falar que Jesus ele permitiu o divórcio no caso de quê? De infidelidade, de relações o quê? Ilícitas. Ele até disse, separe. Você lembra da orientação paulina? Que se mantenha o quê? Só. Aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer esse surgimento de uma falsa doutrina. E a falsa doutrina, com certeza, ela não pode ser alimentada se nós falarmos da volta de quem? De Jesus. Porque a volta de Jesus requer que nós sejamos com a nossa vida o quê? No altar do Senhor. Vocês viram o que Mateus está colocando? Assim como foi nos dias de quê? De Noé. E está sendo hoje a mesma coisa. A gente está despreocupado de que Jesus ele vai o quê? Voltar. E como nós estamos levando a nossa vida?
nós estamos levando a nossa vida segundo o nosso belo prazer. Você começa a ver, né? O cristianismo moderno, ele é bem diferente do cristianismo da década de 70 e 80. Porque no cristianismo da década de 70, 80, até finalzinho de 90, se tinha uma coisa muito linda na vida dos cristãos, que era servir por amor. Servir por amor. As pessoas serviam, eu peguei ainda isso, com 17 para 18 anos, mutirão na igreja, quando o diácono, o irmão Joselino, ele não era diácono, ele pediu a palavra ao pastor Daniel Costa de Souza, que tinha que fazer uma coisa de uma parte elétrica no salão da primeira igreja batista de colégio. Ele falou: a gente está precisando de algumas pessoas, porque ele já é muito idoso e vai ter que furar algumas balas para passar o conduíte. O que aconteceu? Os jovens foram lá, saíram com bolha na mão, porque alguém tinha que passar, irmão, de uma viga, e foi o raio para quebrar. As pessoas lembram do ar livre? Irmão, vamos ser ar livre. Vai ser que hora? Vai ser às 3 horas, podia estar o verão que fosse. O pessoal chegava, e ainda o jovem, né, sempre, o irmão falava: pega aquela caixa ali, botava no ombro, irmão, quem tem carro, venha com seu carro para ajudar. Hoje você não encontra isso. Hoje não se tem isso. Para mim é absurdo, irmãos. E eu vou falar uma coisa aqui: crente que faz festa dia de domingo. Isso é inadmissível. Por que isso é inadmissível? Porque o pastor vai brigar? Não, irmão. Porque nós aprendemos como igreja que domingo é dia de quem? Do Senhor. Vamos entender isso. Nós não guardamos o sábado. Eu, particularmente, ainda acredito que o sábado é o dia que o Senhor santificou, porque está no detalhe. Mas o que acontece? Quando a igreja ela faz a união do Estado por Constantino, o que passa a ser o dia do Senhor? O domingo do quê? Da ressurreição. Então o que nós aprendíamos na igreja, irmãos? Domingo é dia do Senhor. Nós vamos estar onde? Na casa do Senhor. Então vocês entendem o que é o modernismo ele traz no seio da igreja? Vocês entendem o que o falso ensino traz? Então começa a se ter uma palavra muito usada, né, no dia a dia, que são as concessões. Não, Deus ele não vê desse jeito, não. Não tem como. É igual você pegar um cara que defende a tatuagem. Por que ele defende a tatuagem? Porque ele tem o quê? Tatuagem, gente. Mas o que a Bíblia fala? Que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho domínio sobre o meu corpo? Não. Eu vou fazer marca no meu corpo? Não. Mas aí o que acontece? Ele, por ter isso, o que ele começa a defender? Que isso não tem nada, é o quê? Nada. Então, como que nós vamos estar preparados para a volta de Jesus, se nós estamos nos afastando de um Deus que é o quê? Santo. Lá em Gênesis diz que o gênero humano se corrompeu. Irmãos, com muita clareza e com muita certeza, o gênero humano nesse tempo está completamente o quê? Corrompido. E a Dessa Marcela me mandou um vídeo, o cara com um terno, um barbão na cara, um óculos, um cabelão grande. O terno dele já era assim bebê, eu já achei estranho. Mas para completar, ele estava de sapato alto. O maior responsável disso é a própria igreja. Porque quando você dá a questão de se criar pastores ao seu bel prazer, todo mundo se sente na autonomia de quê? Ser pastor. Você lembra antigamente uma moda? O irmão começou a cantar, era o irmão João. Mas agora é o pastor o quê?
Ele não estudou, ele não teve chamado, ele não teve uma igreja que respaldou ele, mas ele é pastor. Ele foi no movimento, pegaram um chofarinho, pegaram uma taça cheia de óleo, fizeram aquele cubo, derramaram unção sobre a cabeça dele e ele agora é o quê? Pastor. Então você pega alguns pastores que você entende por que eles estão agindo da forma como estão, o quê? Agindo. Porque eles não têm embasamento, eles não se prepararam para isso. Então, quando nós começarmos a falar com seriedade da volta de Cristo, aí o negócio vai começar a ficar mais estreito. Porque para a volta de Cristo, nessa metáfora aqui que é utilizada por Mateus, pegando o exemplo alusivo lá do Gênesis, ele fala algumas coisas interessantes. Vamos lá para o texto? Mateus 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do quê? Do homem. Tinha algumas coisas interessantes no dia de Noé que marcam esse primeiro versículo. Alguns estudiosos defendem que quando Noé começou a construir a arca, os moradores daquela localidade acharam assim: para que ele está fazendo isso? Não é lugar aqui de chuva, esse homem está ficando o quê? Louco. Então ele cria uma arca, ele cria algo que Deus manda num cenário propício ou não propício? Não propício. Então, como foi nos dias de Noé que zombaram de Noé, nos nossos dias também tem sido a mesma o quê? A mesma coisa. Eu estava vendo uma reportagem com um apresentador, de uma emissora de TV, que ele entrevista pessoas. Provavelmente vocês já viram, não saber quem é ele. E ele não está nem mais fazendo isso porque foi substituído por outro. E o que acontece? Ele estava perguntando algumas coisas que marcam a vida de algumas pessoas. E um jovem, ele estava falando sobre a homossexualidade dele. E ele disse: eu nasci em lar evangélico, mas eu sempre tive atração por homem. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. 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 Homem nasce homem. E o homem tem atração por quê? Por mulher. Mulher nasce mulher, ela vai se sentir atraída por quem? Porque a criação de Deus é o quê? Perfeita. E aí eu comecei a ver ele falando da historicidade dele. Mas aí ele entrou numa coisa que eu falei assim: olha aí, a mão do movimento neopentecostal. Por isso que eu estou falando com vocês, o movimento neopentecostal, ele tem sido destrutivo, para o Evangelho do Senhor Jesus. E aí o que aquele menino fez? O Senhor tem a misericórdia dele. Ele começou a zombar a respeito de quê? Da igreja. Era assim também nos dias de quem? Não é, gente. Eles não estavam ali. Era zombaria, era ridicularizar o Evangelho. Hoje se torna um pouco pior, porque além de você ter um homem sem Deus que zomba, ainda tem homens que deveriam ser de Deus que dão mal o quê? Testemunho. Dão mal testemunho. Quanto escândalo tem aí de adultério, quanto escândalo tem aí de traição, de pastor se envolvendo com irmã, de tendo caso do marido da mulher achar estranho, a minha filha parece muito com ele pressionar a mulher e falar: vamos fazer um exame de DNA, e quando faz o exame de DNA vê que o filho era de quem? Que é isso, gente? A igreja de Jesus, ela não pode ser assim. A igreja de Jesus, ela tem que andar em retidão. A igreja de Jesus, ela tem que andar em santidade. A igreja de Jesus tem que andar apercebida do que a volta do Senhor é como que o ladrão da noite. Vocês viram o que ele fala? Não vou entrar em âmbito escatológico, de linhas
escatológica, pré-milenista, amilenista, pós-milenista, dispensacionalista, mas ele usa um exemplo dizendo assim: a volta do Senhor é uma coisa tão interessante que um será tomado e o outro o quê? Cara, isso é um arrebatamento? Não vamos entrar nisso não, deixa isso para outra hora. Um estará na eira, será tomado, o outro ficará. Um está no telhado e o outro. Por quê? Porque a volta do Senhor é algo repentino. Ele pode voltar daqui a 10 segundos, irmão. E como é que está a tua vida? Ele pode voltar no piscar de olhos, né? Diz que a volta de Jesus é mais rápida do que o piscar de quê? De olhos. Isso não é versículo bíblico não, tá? Isso é uma conjectura que alguns estudiosos fazem. A volta de Jesus, então, no tempo de Jesus, ou melhor, no tempo do dilúvio, eles debochavam. Hoje também tem sido feito isso. Portanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até em que Noé entrou o quê? Na arca. E não o quê? Receberam. Você prestou atenção? Quando Moisés entra na arca, vocês sabem na narrativa de Gênesis, a primeira coisa, o Mateus está dizendo que nos dias do pré-dilúvio, né? O que acontecia? Ninguém estava aí para Deus. Existe uma coisa, presta atenção aí que você vai entender que Jesus ensinou. O que ele falou para a igreja? Buscai em primeiro lugar o quê? E as demais coisas. Quando você busca o reino, você está preocupado com o quê? Com o reino. Porque aonde estiver o teu coração, ali está o teu o quê? Por que eles casavam? Por que eles se davam em casamento? Porque o coração deles estava longe de quem? Já viu aquela questão? Muitas vezes dentro da casa de Deus, mas longe de quem? Deus. Então, o que Deus está nos chamando? Ele está nos chamando a uma exortação para que nós sejamos atentos. Será que eu estou preparado para a vinda do Senhor Jesus? Ou será que eu tenho amado mais esse mundo? Será que eu tenho buscado mais as coisas desse mundo e tenho esquecido das coisas de quem? De Deus. Porque hoje nós temos um cristianismo de pessoas que elas vivem gratidão a Deus. Deus não é prioridade na vida deles. Não é, não, primeiro, farinha pouca, né? Meu pirão primeiro. Não há engajamento, não há envolvimento, está entendendo? Não há aquela perspectiva, né? Será que de repente, lembra no domingo, pela manhã nós pegamos uma pesca maravilhosa. Eles lançaram a rede, pegaram os peixes, né? Aí foram para o mar, né? André, Pedro, Tiago e João. Aí Jesus chegou e falou assim: deveras não será mais pescadores de quê? Mas será pescadores? Vocês lembram a parte final que diz? E abandonar as suas o quê? As suas coisas. Porque o coração deles estava agora em Cristo, em Deus. Não é diferente da igreja moderna. A prioridade para nós que somos cristãos é o reino de Deus. Será que nós estamos... Eu gostava antigamente do testemunho de mulheres evangélicas, né? E elas falavam, né, sobre a perspectiva de oração pelo marido e sobre uma coisa interessante, sobre o domínio dela como mulher de Deus dentro da sua própria casa, com seus filhos e às vezes, muitas vezes, com seu próprio quê? Marido. Então, quando você busca o reino, as demais coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Avançando. Então, 2, versículo 40, estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho,
uma será tomada e deixada a outra. Aí ele diz, portanto, o quê? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso quê? Senhor. Jesus, quando ele fala da questão do Senhor, ele está colocando uma analogia entre o doulos e o kyrios. O que ele está dizendo? O doulos, o servo, ele sempre tem que estar preparado para receber o seu quê? Senhor, o kyrios. Não é diferente com a gente como igreja. Será que nós estamos preparados ou será que nós estamos agindo como estava agindo aquelas pessoas que quando Noé entrou na arca, eles nem prestaram o quê? Atenção. Nem prestaram atenção. Existia um adesivo besta, né? Que havia alguns cristãos botavam até no carro. Falta de conhecimento doutrinário é isso. Da Bíblia é isso. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará o quê? Isso é uma polícia. Porque quando você lê isso, você percebe que, havendo arrebatamento, né, dentro de uma perspectiva escatológica, alguns acreditam que não. Por quê? Porque alguns acreditam que Jesus veio, ele cumpriu a sua missão, foi levado ao céu e ele vai voltar para buscar quem? A sua igreja. Outro não, outros acreditam que Jesus veio, cumpriu a sua missão e ele vai vir arrebatar a sua igreja para depois ele aparecer em glória trazendo o julgamento. Então, se há arrebatamento, você entende literalmente que as pessoas vão ser arrebatadas e o mundo não vai o quê? Perceber. Não vai perceber. Não vai perceber. Por que não vai perceber? Porque você percebe que o mundo está longe de quem? Longe de Deus. Eles tiraram a centralidade divina. Deus é a invenção do cristianismo judaico. Deus é a invenção daqueles fundamentalistas que eles ficam falando um montão de besteira, enquanto Deus é amor, Deus ele nos respeita, Deus ele não viola os nossos pensamentos, Deus não viola os nossos sentimentos, Deus não viola as nossas vontades. Então você tem um mundo que ainda está sob o caos, e aí eu lembro em Gênesis, né? A terra era sem forma e o quê? Vazia. O original diz que a terra era sem forma e vazia porque havia caos, havia treva, havia escuridão. Aí o que Deus diz? Haja luz. Então a treva o quê? Foi dissipada. O mundo está em caos. O mundo está em trevas, irmão. Você não está percebendo? O mundo está em trevas. Esse tempo, reino, ainda não foi entregue ao Cristo. Esse reino está sendo criado pelo diabo e quem? Então, se nós, voltando à palavra do início, não guardarmos princípios, você lembra de uma coisa? A Bíblia diz que no final do tempo surgiriam falsos ensinos que, se possível, enganaria até mesmo o quê? Os escolhidos. Marcela, os presbiterianos devem adorar isso, né? Os predestinados. Até mesmo os escolhidos. Então você começa a ver que na colocação bíblica é algo preocupante. Então a gente precisa estar ligado na videira, somos ramos, guardando os preceitos divinos para que não sejamos pegos desprevenidos. Aí ele diz assim, mas considerai isso, versículo 43, perdão. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem o quê? Que não cuidais, o Filho do Homem o quê? Vocês lembram lá o que diz Atos 1?
Quando Jesus está sendo erguido ao céu, tem dois discípulos, que estão olhando. E aparece um anjo e diz assim: por que vocês estão com os olhos fitos ao céu? Esse Cristo que foi elevado, ele vai o quê? Voltar. Mas anteriormente a isso, eles perguntam a Jesus quando seria o tempo de Deus, quando seria o tempo de restauração de quem? De Israel. A resposta de Jesus é: isso não compete a vós, mas é algo de exclusividade de quem? Pai. A autoridade é do Pai. O cálice da ira divina está ficando cheio. E quando o cálice da ira divina ficar cheio, ele vai mandar o Filho vir buscar quem? Os seus eleitos, os seus escolhidos. Por isso que você encontra, que nem todo aquele que diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ele vai fazer separação entre o joio e o trigo, entre o bode e as ovelhas. E se esse não tiver o seu nome escrito no livro da vida, esses serão lançados aonde? No lago de fogo, onde haverá choro e ranger o quê? De dentes, onde o bicho não morre, nem o fogo queira. Isso não é mentira, gente. Isso era algo que norteava a igreja em séculos passados. Isso é algo que gera em nós temor. Isso é algo que gera em nós comprometimento. Então, irmãos, não brinque com Jesus. O sangue dele foi vertido pelo meu e pelo seu quê? Ele é o Filho amado do Pai. Então, se eu estou vituperando o sangue da aliança, eu sou anátema. A Bíblia diz isso. E anátema é um termo tão forte que significa o quê? Maldito. Eu sou maldito. Então, se você tem levado uma vida sem comprometimento com Jesus, o que a Bíblia diz? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não o quê? Endureçais os vossos corações. Se Deus está chamando você para se preparar, porque Ele está voltando, fique lá dentro, fique ligado. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Vamos colocar em pé. Eu convidar o irmão Vinícius, nós vamos cantar o hino de número 108 do nosso cantor cristão. Se você trouxe oferta, se você trouxe o seu carnê da campanha da obra, fique à vontade. Mas vamos louvar o Senhor para terminar o nosso culto com o hino de número 108 do nosso cantor cristão. Chamada vida. Você que nos acompanhou, Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus, somos da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Quero convidar você para estar conosco na EBD, domingo, 8 horas da manhã, no nosso culto às 19 horas, e na Universidade da Palavra, que acontece às quartas-feiras, às 19h30. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.